Quais notícias um trader precisa saber antes de realizar suas operações de day trade ou até mesmo de swing trade? Fica comigo que eu sou o Mário Vilas Boas, analista CNPI, e eu estou aqui para descomplicar para você as suas operações de day trade. Então, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva no canal, já dá o joinha, porque tem vídeo quase todos os dias novos por aqui que vai te agregar demais nas suas operações. Mas bora entender esse negócio de notícias. Você talvez já deva ter ouvido falar que o preço desconta tudo. E sim, o preço desconta tudo do passado. As notícias que a gente fala aqui, existem dois tipos bem claros. Primeiro, nós temos notícias, que são aquelas notícias que saem nos jornais, as breaking news, são as notícias de última hora, né? Alguma coisa que aconteceu, algum conflito, alguma resolução, alguma determinação, alguma lei nova que foi promulgada, alguma empresa que deu uma declaração, enfim. Tudo isso são notícias de última hora, são as breaking news. Existem também outro tipo de notícias, que são as notícias econômicas, que são os indicadores econômicos, que são notícias que trazem como está a situação em determinado setor, determinado método de cálculo, uma inflação, um PIB, tudo isso são previstos e são divulgados com hora marcada. Olha só que legal. Então, você, operador da bolsa, você pode esperar a hora que vai sair uma notícia. Pode se proteger dessa notícia ou até mesmo se aproveitar dessa notícia para encontrar as suas operações. Então, como eu falei, o day trader ele não se baseia somente no gráfico, diferente do que falam por aí. O gráfico ele está falando tudo o que aconteceu. Quando sair uma notícia, tudo pode mudar, a direção pode mudar, o preço pode tomar um outro rumo, pode ir para outros patamares. Por exemplo, você está num dia muito tranquilo, de repente vamos falar aqui da operação do mini índice, ela sobe 1000 pontos em uma única vela, aquela coisa que você não entende nem por que aconteceu. Provavelmente saiu uma notícia dizendo que a economia do país está muito melhor do que esperado. Então os investidores falam: opa, peraí, a gente está negociando num patamar X, só que na verdade, pelo que as notícias mostraram agora, que os indicadores econômicos que acabaram de sair mostram que seria X mais um. Então por isso sobe esses 1000 pontos. E se você não sabe disso, não sabe naquele momento iria sair essa notícia, você corre o risco de estar do lado contrário disso e tomar um stop de 1000 pontos. Olha a importância de entender muito bem esses horários das notícias. As bolsas do mundo, elas são correlacionadas. Elas são interligadas. Existem mecanismos que fazem esse dinheiro, né, movimentar, migrar de uma bolsa para outra numa velocidade quase da luz. Então, quando uma notícia sai num país, os investidores que estão com dinheiro aportado em outros países podem falar assim: caramba, agora lá está melhor, vamos sair daqui e ir para lá. Todos esses movimentos então fazem com que a gente também olhe notícias de outros países. A gente saiba o que está acontecendo principalmente na China e nos Estados Unidos, que são nossos maiores parceiros comerciais. Estados Unidos nem se fala. Lá estão os maiores investidores, lá o Brasil tem o nosso próprio capital, está investido lá, o nosso capital que eu digo do Brasil, né? Está investido nos Estados Unidos. Então, tudo o que acontece lá acontece aqui. Então é importante que a gente entenda todas essas correlações, que a gente entenda todos esses indicadores que serão, né, divulgados nos outros países para ver como é que isso impacta para a gente aqui. Mas eu vou mostrar para você na prática como que isso funciona. Vou te mostrar na prática como é que a gente consegue. Vou te mostrar na prática quais sites, o que a gente utiliza para poder, né, identificar o que está acontecendo no mundo. Cada um desses indicadores também ele exige um conhecimento próprio e todos eles são abrangidos dentro do nosso treinamento, tá? Então vou deixar aqui no link da bio o nosso treinamento de day trade para que você que queira aprofundar tanto em correlações, quanto em movimentação de players, quanto em análise técnica, quanto nesses indicadores econômicos, nesse macro contexto, nesse entendimento da macroeconomia, você possa evoluir nos seus estudos. Mas bora para o gráfico que eu vou te mostrar os principais pontos que você deve observar. Vamos então entender como que a gente consegue obter aqui na internet, né, de uma forma gratuita, as informações, as principais informações que você precisa para estar preparado para as notícias.
Primeiro, a gente vai buscar aqui no site do Investing, investing.com, o calendário econômico. Então, só entrar aqui no investing.com, vir aqui no menu, você vai encontrar o calendário econômico. Uma vez dentro dele, né, a gente vai buscar as notícias que são de três estrelinhas, antigamente era três touros, né, de três estrelinhas, do Brasil, né, e no dia de hoje. Como é que a gente faz isso? Primeiro, hoje. Segundo, a gente vai vir aqui no filtro e vai selecionar dentro desses filtros que existem os países que a gente quer, Brasil, Estados Unidos, China e Europa, e vai selecionar também, aqui eu gosto de deixar todos os três, mas você pode deixar somente as principais notícias para acompanhar. Beleza, uma vez feito isso, então, deixa eu fechar aqui os filtros, a gente vai saber que às 8h30, aqui no Brasil, tem uma notícia altamente relevante, que é das três estrelinhas, né, que é o investimento estrangeiro direto, que saiu no indicador anterior, que normalmente é mensal, saiu 5,20 bilhões, né? A projeção era que viesse 4,7 e veio 5,72. Ele até já pinta aqui de verdinho, onde normalmente dizendo, né, se isso é bom ou ruim para a economia. Então, aqui no caso, seria bom para a economia, uma tendência de melhora, né, para as coisas do Brasil, inclusive para a Bolsa. Legal. Eu posso também olhar tudo que vai acontecer ao longo da semana. Então eu vejo aqui, ó, no dia de hoje, tinha essas notícias, para amanhã, o que terá para amanhã? Olha, para amanhã, meio-dia, eu tenho confiança do consumidor nos Estados Unidos, eu também tenho venda de casas novas, e por aí vai. A gente consegue chegar a tudo o que vai acontecer. Inclusive, olha que interessante, quinta-feira que vem, nessa quinta-feira quer dizer agora, né? Vai ser dia de ação de graças nos Estados Unidos. Teremos um feriado lá. E a gente sabe que quando tem feriado, a gente tem uma bolsa esvaziada. E é o mesmo motivo que acontece antes da notícia. Para quem está começando, evitar estar dentro do mercado, estar posicionado quando tiver essas notícias de três touros, a menos que você já saiba operá-las. Mas esse operar é algo mais complexo. Por quê? Vamos lá. Digamos que aqui eu tenha, né, os vários níveis de preço dentro do livro de ofertas. Você já deve ter visto isso, que a cada nível você tem uma quantidade, né, de ordens posicionadas, tem pessoas posicionando em cada ponto desse, que a gente chama da formação do book, a formação do livro. Quando vem uma notícia, esse livro ele tende a ficar esvaziado, bem pouquinho, poucas pessoas. Por quê? Exatamente por não saber como que a notícia vai sair, os investidores optam por ficar de fora do book, ficar esperando, ficar aguardando o que vai acontecer. E se você está com uma ordem posicionada em algum lugar, né, o que pode acontecer? Alguém mais forte vir, né, e resolver fazer, né, uma operação aonde ele vai sair limpando esse book, pegando todos os contratos que tem, inclusive o seu, e mais um tanto para baixo, até conseguir concluir o lote dele. E você estava com uma compra aqui, acaba sendo estopado por falta de liquidez. Um balanço fora do normal devido à baixa liquidez. Então, cuidado com operações. Operações, com exceção de um payroll, que é a mais forte delas, payroll, pode até colocar PIB, inflação, essas três aí principais, você fica fora do mercado 15 minutos antes, 15 minutos depois. Isso você vai ter a tranquilidade, então, de evitar esse cenário, de evitar, né, que ficar aí posicionado e ser pego de calças curtas quando isso acontecer, tá? Então, já sabem, vocês vão pegar todos os dias, olhar aqui o que vai sair de notícias e se programar para não estar no mercado nesse horário. Se você não consegue ler ainda essa notícia, tiver dificuldade, todos os dias, na abertura da sala, aqui mesmo no YouTube, eu faço essa leitura com vocês. Então é uma forma também de vocês treinarem essa leitura, treinarem a interpretação desses dados, para que depois vocês possam fazer sozinhos o morning call de vocês mesmos. Outra coisa que a gente vai observar é a carteira de investimentos. Como eu falei, tem correlação, tudo isso está correlacionado. Então a gente vai buscar entender tudo o que aconteceu, né, no mercado asiático. Eu falo aconteceu porque ele está fechado. Tudo que aconteceu nos principais do mercado europeu. Tudo que pode acontecer aqui no mercado americano, aqui é futuros, porque eles estão fechados ainda. Tudo que está acontecendo nas principais commodities, ouro e petróleo, né? E tudo que está acontecendo nas principais criptos, Bitcoin e Ethereum.
Todos esses caras, com bem menos importância, as criptos, vão impactar na abertura do nosso mercado, vão impactar na primeira hora, vão impactar na hora da abertura do mercado à vista. Mercado à vista é esse que é extremamente importante para o nosso day trade do mini índice, tá? Deixa eu até pegar aqui, adiantar o assunto, olha. Por que eu falo que é importante? O índice, ele é feito de ações, certo? Então, o índice Bovespa, né, da B3, ele é composto de diversas ações que são selecionadas a cada 3 meses e compõem esse índice. E cada uma tem um peso. E olha que interessante. Aqui no site da própria B3, né, essa carteira aqui, ó, no dia 25/11/2024, que é o dia de hoje, está dizendo para mim, isso muda a cada 3 meses, tá? Que deixa eu pegar aqui uma empresa, a Ambev. A Ambev, ela tem a participação de 2,62% do índice. Então, se a Ambev subir R$ 1, esse R$ 1 dela vai ser diluído nesses 2,62, que vai impactar um pouco no índice, que é muito maior do que, por exemplo, o Bradesco BBDC3, né? Na Bradesco eu nem vou dar ali como exemplo, vou pegar outra. Arezo, né? Arezo, 0,2. Então, a Ambev ela tem 10 vezes mais peso do que o Arezo, Arezo. R$ 1 na Arezo vale 10 vezes menos do que R$ 1 na Ambev na composição do índice. Peraí, tá começando a ficar interessante. A gente olha Bradesco aqui 3,3 mais 0,8, então vai dar 4,1. Banco do Brasil 3,4. Olha, tá começando a aparecer mais algumas empresas aqui interessantes, hein? Deixa eu colocar todas elas aqui, pra gente já ver aqui, ó. Olha só, peraí. Tem muita empresa aqui, 1%, 2, 1. Ó, opa, peraí. Petrobras, 8,2 mais 5 aqui, 13% de Petrobras, juntando a 3 e a 4, né? 13%. Olha o peso que a Petrobras tem. Então, quando eu falo do preço do petróleo, eu já estou correlacionando com a Petrobras. Vamos andando mais aqui, a gente vai ver, olha a Vale. A Vale tem mais 11%. Se eu somar Vale e Petrobras, já tem 24%, quase um quarto da B3 somente nessas duas empresas. Caramba! Então eu tenho que olhar tudo que acontece com o petróleo, tudo que acontece com o minério de ferro, para poder entender. Olha o Morning Call se formando aí. Outra, eu venho nesse site aqui, CNBC, site internacional, com bastante informação relevante. Eu vou vir, colocar aqui, traduzir para o português e vou buscar aqui dentro, então, notícias que possam impactar o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo na China. Vou pegar todas essas notícias, né, para poder compor aí a minha informação. Outro elemento importante, as capas dos nossos jornais, né? Porque aqui eu vou conseguir, é tanta propaganda esse negócio, né? Peguei um site aqui de capas, mas tem vários aí, para entender se tem alguma coisa, alguma notícia econômica que aconteceu aí na madrugada. Ó, financiamento para imóveis usados cai mais de 80%. Ó, interessante. Então, isso daqui eu tenho já alguma coisa impactando lá na Caixa. A Caixa impacta muito no índice? Não, impacta muito pouco. Então, mas vamos procurar entender. Vai deixando os fios da meada, as histórias, para que a gente possa, né, seguir de uma forma mais relevante. Temos também, né, dentro do próprio Invest, as últimas notícias. Então, aqui eu tenho últimas notícias aqui do Invest, para também ter o que está acontecendo. Uma hora atrás saiu uma notícia da Petrobras, essa é uma notícia aqui do Banco do Brasil, essa é uma notícia aqui do Buffett. Opa, Buffett está já se aposentando, já querendo fazer doação, né? Já está no fim da carreira dele e já está pensando em outras coisas. Olha o tanto de informação, tanto de riqueza importante, né? Tanto de coisa importante para a gente. Money Times é outro, tem vários sites, tá? Eu coloquei só alguns exemplos aqui. Tem vários sites de notícias que a gente consegue, então, trazer essas informações para compor o nosso Morning Call. Dependendo do seu tipo de operação, e dependendo, né, do que você está fazendo, tem notícias mais relevantes, notícias menos relevantes. Tem notícias que são, né, por exemplo, igual aquela ali, Petrobras, falando sobre a produção dela. Isso impacta mais aqui no intraday. Se a gente falar de uma notícia tipo do Buffett, não, tinha uma da BlackRock, está procurando investimento no Brasil. Isso impacta mais a longo prazo, porque ela está procurando investimento. Então tem que saber e entender muito bem os indicadores econômicos, cada um deles, como é que eles impactam, entender essas break news, como é que elas podem impactar, para a gente assim formar um morning call. É um exercício diário,
é um exercício que deve ser feito com muita cautela, né? E todos os dias. Eu falo que quando a gente trabalha o macro, é algo que é como uma historinha, né? Uma novela, que todo dia tem um capítulo e a soma dos capítulos, a continuidade de cada capítulo, forma a história como um todo. Se você perde um capítulo, você fica um pouco perdido na história, mas você consegue ter uma sequência. Agora você precisa entender cada um deles para poder chegar no final da história. Tudo isso, como eu falei, é visto nos nossos treinamentos. Então, olha os links aqui embaixo para que você consiga, né, evoluir mais ainda. A gente lá fala sobre o que é cada um desses caras, o que é o PIB, como é que ele interfere, o que pode esperar quando a notícia vem de um jeito A ou do jeito B. E assim a gente tomar as melhores decisões. Então aqui nesse vídeo você conseguiu entender aqui de uma maneira mais sucinta como que você pode, qual que é a melhor forma de você entender esses indicadores econômicos e essas notícias, para que você possa não estar posicionado ou se estiver posicionado sabendo exatamente o risco que você está correndo. Te aconselho demais a evoluir nesse estudo, porque esse estudo é fundamental para você se tornar um day trader consistente, se tornar um trader consistente, lucrativo, né, e que tenha longa vida aqui no mercado. O que move os mercados são essas notícias. O que move no mercado são as expectativas quanto a essas notícias. O que move o mercado é a sequência de uma notícia em cima da outra, que faz com que as empresas, que faz com que os investidores tomem as suas decisões. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, já dá o joinha e acompanhe que tem vídeo todo dia aqui. Tem vídeo na abertura, tem sala ao vivo, temos notícias, temos, né, setups operacionais, enfim, tem de tudo aqui, né, inclusive fechamento para falar de análise técnica. Então, não deixe de acompanhar e a gente se vê no próximo vídeo.